Olá, leitores e seguidores Polar. Aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Hoje eu quero apresentar a vocês mais um recorte literário do Corpus Hermético. Só que dessa vez eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou ler também as notas de rodapé. O capítulo é o número 4, que fala a cratera e a unidade mônada. A ideia de ler as notas de rodapé é para que os conceitos de cratera e mônada fiquem muito claros. E em seguida, eu leio um pequeno trecho da conversa entre Hermes e Tati. É importante que vocês saibam que esse livro foi finalizado por seu tradutor e editor, o Américo Sommermann, em Alexandria. Américo viajou para lá para concluir as pesquisas e escrever as notas de rodapé. Eu espero que vocês gostem. Até já. Cratera. Vaso grande de boca larga, colocado no centro das salas para misturar vinho e água, simbolizando a iniciação aos grandes mistérios, que se inicia com essas núpcias entre o enxofre, vinho, e o mercúrio, água, ou entre a inteligência divina, nous, e a razão purificada, logos. Mônada. Para Jâmblico, em sua descrição da teologia egípcia em Os Mistérios do Egito, a potência divina suprema se constitui de uma tríade, uno, mônada, essência. A mônada provindo do uno e a essência provindo da mônada, sendo a essência o primeiro princípio engendrado e, portanto, o primeiro princípio inteligível. Portanto, o uno sendo o inengendrado, a mônada sendo auto-engendrado e a essência sendo engendrado. E Jâmblico explica que esses são os primeiros princípios de todas as coisas, os que Hermes coloca antes dos deuses do éter e do empírio e antes do céu. O uno indiviso é a Ogdoada, ou os 8 deuses princípios primordiais. A mônada é o Amon-Re, Deus Pai, Filho, e a essência é Tot Hermes, a sabedoria divina e a palavra divina articulada. Posto que o Criador criou o mundo inteiro, não com suas mãos, mas com sua palavra, Logos, concebe-o como sendo presente e sempre existente, como o autor de tudo, e aquele que é uno e o único, e aquele que criou todos os entes mediante sua vontade. Por isso, seu corpo não é nem tangível, nem visível, nem mensurável, nem extenso, nem semelhante a nenhum outro corpo. De fato, ele não é nem fogo, nem água, nem ar, nem sopro, mas tudo vem dele. E como ele é bom, não quis reservar esse dom só para si, nem adornar a terra só para si. Criador. A segunda inteligência, o segundo nous, que é o nous demiurgo, ou seja, a inteligência criadora, Aton, conforme lemos no Poimandres, livro 1, versículo 9. Ora, a inteligência Deus, nous, sendo masculina e feminina, existindo como vida e luz, engendrou pela palavra outra inteligência criadora, outro nous demiurgo, o Deus do fogo e o Deus do fluido, que por sua vez configurou 7 regentes, ministros ou governantes, os quais envolveram em seus círculos o mundo sensível,
governando-o mediante o que chamamos de destino. Então, ele enviou para baixo o ser humano, que é a forma do corpo de Deus. Por essa razão, ele é um vivente mortal, que, no entanto, não pode morrer. E se o mundo prevaleceu sobre as criaturas vivas pela imortalidade de sua vida, o ser humano prevaleceu sobre o mundo pela razão logos e pela inteligência nous. Ele nasceu para contemplar as obras de Deus, maravilhar-se com elas e conhecer seu Criador. Por isso, Tati, Deus distribuiu a razão logos para todos os seres humanos, mas não a inteligência nous. Não por ele ter invejado alguns, pois a inveja não vem lá do alto, mas nasce nas almas dos seres humanos que não possuem inteligência. Inteligência nous, ou seja, distribui a todos a razão discursiva logos, mas não a intuição intelectual nous, que dá acesso à gnose, ou seja, à apreensão direta dos primeiros princípios de todas as coisas. Para uma compreensão clara dos conceitos de nous e de logos, enquanto faculdades cognitivas distintas do ser humano, recomendamos a leitura de Plotino, em Tratado das Enéadas, desta mesma editora. Porque ele quis, meu filho, que ela fosse para as almas como um prêmio a ser conquistado.